Estamos de volta com Liderando Mudanças com o João Cordeiro. Tenho aqui o João ao meu lado, grande consultor, autor, falando sobre o tema que eu particularmente mais gosto, que é gente, cultura, sonho. João, muito se fala de missão, visão, valores, e existe uma certa dificuldade de conseguir separar o que é um e o que é o outro, né, para ver que existe uma confusão. E muito disso você vê nas empresas, toda vez que você entra numa empresa, às vezes está escrito lá no elevador, na porta, até no banheiro eu já vi, né? Essa visão. Essa é a maneira certa de divulgar. Qual a diferença de um e de outro? Eu não saberia te dizer assim, qual é a melhor maneira, mas eu sei dizer para você qual que é errada, né? E a errada é só escrever e achar que a missão ali está completa. Mas assim, eu gostaria só, se você me permitir, voltar um pouquinho para dizer assim, o que é a força de um conjunto de valores. Vamos lembrar que isso não é invenção de uma empresa ou de outra. Isso já existe na humanidade, nas instituições, nos povos, há muitos anos atrás. O Império Romano conquistou o mundo por aproximadamente 400 anos com dois valores. Dois valores que eles tinham, chamado força e honra, celebrados por movimentos feitos com a mão. Se você analisar qualquer filme bem feito, né, desta época, você vai notar que os oficiais, os centuriões, até mesmo os soldados faziam esse movimento de bater com um punho no coração e sair com a mão aberta. Então é força e honra. E por que o Império Romano precisava disso? Porque eles precisavam primeiro impregnar dois conceitos. Primeiro, o soldado romano tinha que ser tecnicamente muito bem treinado. Vamos lembrar que a base de conceito militar no mundo ocidental, né, veio muito do Império Romano. Então o soldado romano era exaustivamente treinado. Ele tinha que ser forte. Honra, porque não havia protocolo, controles, auditoria. O cara saía de Roma para cobrar um imposto distante, ele tinha que voltar com o imposto. Ele saía para conquistar a África, ele tinha que voltar com a vitória cumprida. Mesmo que demorasse 5, 10, 15 anos, 20 anos para ele voltar para casa. A palavra dele tinha que ser muito forte, e principalmente a lealdade. Então, quando dois conceitos, ou três, ou quatro, são repetidos de uma forma intensa e de uma forma muito praticada pelos líderes, aquele conceito impregna nas pessoas. Vou te dar um exemplo. Quando Ray Kroc, o fundador do McDonald's, quer dizer, ele não fundou a lanchonete já existia dos irmãos McDonald's, ele pegou só o processo para franquear. A primeira loja dele era próximo de Chicago. Ele descia na estação de trem, ele era vendedor. Ele pegava a pasta dele e todos os copinhos e embalagens de guardanapo de McDonald's que ele encontrava pelo caminho, ele recolhia na pasta dele, chegava lá, jogava no lixo. Esse exemplo dele fazendo isso impregnou-se uma cultura que foi traduzida anos depois por um valor chamado higiene e limpeza. E até hoje, se você prestar atenção, você vai ver atendentes do McDonald's, numa hora do dia, dando uma volta na quadra, recolhendo os papéis e copos. Esses provavelmente nem sabem que quem começou a fazer isso foi o Ray Kroc. Talvez nem saiba direito quem foi o Ray Kroc. Mas este é um valor que hoje é praticado e que veio de um exemplo de uma liderança. Então, qual é a melhor forma de uma cultura ser impregnada? A partir da hora que os líderes realmente praticam aquele conceito que está lá escrito. João, eu vi que uma das suas palavras favoritas é o sonho, né? Que, na verdade, também é a palavra favorita do Jorge Paulo Lemann, que eu tive prazer de entrevistá-lo 2 vezes, né? E ele fala muito de sonho. Fala um pouco de como é que você bota um sonho numa empresa e como é que você faz ele tangível e como você não sonha demais, né? E fica uma coisa impossível de ser alcançada. Eu diferencio sonho noturno de sonho diurno.
O sonho noturno é um sonho que a gente não tem controle, é uma montanha russa, a gente não sabe o que vai acontecer, o que tem na próxima curva. Já o sonho diurno é como se fosse uma sala que você põe mobílias que você escolhe o que você quer ter. E a humanidade viveu de sonhos. Lúcidos, loucos, mas viveu de sonhos. Vamos dar um exemplo seguinte. Quando você hoje olha para o céu e vê um avião passando, as pessoas não lembram muito como tudo isso começou. Começou com um maluco que, olhando para o pássaro voa, eu também posso voar, então eu vou me jogar desse penhasco com uma asa. E foi um, foi dois, foi três, até que alguém começou a pensar, pera um pouquinho, que tal a gente voltar desse sonho, né, voltar inteiro? E aí a coisa foi elaborando. Essa semana eu vi um vídeo, está circulando pela internet, de um cidadão que comprou um carro para a esposa dele, onde ele juntou 7 moedas de R$1 ao longo de quase 10 anos. E ele chegou na concessionária com quase 400 quilos de moedas para contar. E ele comprou um carro. E a fábrica desse carro acabou fazendo uma propaganda em cima disso. É um vídeo lindo. Mas ele falava, esse senhor muito simples do interior do Ceará, ele falava assim, eu gosto de sonhos longos, eu não gosto de sonhos curtos. Para mim, sonho tem que ser sonho longo. Então, assim, o sonho faz as pessoas realizarem as suas conquistas. E eu comparo com um elástico. Você imagina um elástico assim na mão. Se o sonho for muito curto, muito simples para uma empresa, a empresa já vende 100 e ela quer vender 110, é um sonho quase que sem nenhuma inspiração. É como um elástico muito apertado entre as mãos, você quase não vai conseguir mover. Porém, se o sonho for muito longe, muito distante, a empresa vende 100 e quer vender 10 mil, é como se eu tivesse um elástico que nem caberia na minha mão. Não dá para os meus braços esticarem. Então o sonho tem que ser algo realmente assim, que desafie as pessoas, mas que as pessoas acreditem. Tem que ser um copo de realidade com gotas de inspiração e não o contrário. Um balde de inspiração e gotas de realidade. Senão as pessoas não compram. E se elas não compram, elas não se engajam. Se elas não se engajam, elas não se comprometem. Então, sonho precisa ser inspirador, precisa ser muito bem vendido para que as pessoas possam se engajar. E como você faz? Porque você tem uma empresa onde o sonho está permeado, né? E todos acreditam. Só que você tem, às vezes, um profissional novo. Como é que você faz esse profissional novo sonhar do mesmo jeito que todo mundo já está sonhando? Ele precisa ser rapidamente impregnado. Rapidamente impregnado. E rapidamente impregnado e de forma muito intensa. Então, vou te dar 2 exemplos. A Disney. A Disney tem um programa só de integração de cultura de 3 dias. O novo colaborador da Disney tem que saber detalhes e detalhes do Walt Disney. Tem que saber qual foi o primeiro desenho animado que o Walt Disney foi entrar num concurso. Por que ele entrou com um rato? Por que o primeiro desenho animado dele era do barco a vapor, o Steamboat? Por que ele entrou com um rato se na verdade ele tinha feito o desenho de um coelho? O que fez ele mudar? Por que ele usa meia xadrez? Para ele poder entender coisas do tipo de por que não pode usar barba, por que não pode usar bigode no parque, por que não pode usar óculos escuros. Tudo isso tem a ver com a visão e a cultura do Walt Disney. Tem um outro exemplo interessante, que é aquela empresa de calçados, que vende calçados pela internet, Zappos. A Zappos tem um processo de integração, que eu não sei se você está lembrado ou não, são 30 dias de treinamento, só de integração dos valores da cultura das Zappos. E no final do treinamento, os participantes recebem um cheque de $2.500 para sair da empresa. Ele entrega pessoalmente na mão das pessoas, está aqui seu cheque. Você pode sair da empresa. Você ficou aqui 30 dias, eu estou te pagando para você sair. Se você não quiser sair, você pode ficar, só que tem um negócio. Tudo que a gente colocou para você em termos de valores, a gente precisa que você faça. Então são formas de rapidamente impregnar as pessoas numa cultura. E o erro que eu vejo é deixar para a analista da analista da analista do RH, que passa para a estagiária, fazer aquele treinamento de integração. Gerência de cultura. Isso. E ela passa lá um slide e fala, essa é a nossa cultura, tudo bem? E claro que todo mundo vai fazer assim com a cabeça, porque está no treinamento de integração. E existe alguma hora do negócio
que talvez a cultura precisa ser mudada ou adaptada. Como é que Uhum. se faz isso? Quando ou o cenário muda muito, cenário econômico, ou quando a empresa já atingiu aquele estágio. Um exemplo disso. A Ambev tinha como seu sonho ser a melhor empresa de bebidas do Brasil. Uma vez que ela atingiu isso, ela adaptou o seu sonho. Quero ser a melhor empresa de bebidas do mundo. E uma vez que ela conseguiu isso, com a compra da Anheuser-Busch, ela mudou o sonho. Eu quero ser a melhor no mundo melhor. E o que quer dizer no mundo melhor? Um mundo de responsabilidade social, um mundo de segurança. Então ela começou a fazer uma série de ações de melhorias internas, de processos, de segurança dos seus colaboradores e de relacionamento com a comunidade, com a sociedade. Por exemplo, quando teve o terremoto no Haiti, ela desativou uma linha de refrigerantes, PETs, e engarrafou água e durante semanas abasteceu de água o Haiti. Estar no mundo melhor. Tá ótimo, João. João, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Você enriqueceu muito nossa audiência Obrigado. e a mim pessoalmente também. Muito obrigado. Muito obrigado.